Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos que nos ouvem, iluminando o seu dia e a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um momento de tensão, assim, máxima na história antiga. O cerco de Jerusalém pelo império mais temido da época, a Assíria. Nossas fontes aqui são o texto do capítulo 36 de Isaías e principalmente os comentários do teólogo John A. Martin, que ajudam a gente a entender o que está por trás da narrativa. A nossa missão é explorar não só uma manobra militar, mas a guerra psicológica, sabe? O choque de visões de mundo que aconteceu ali nos muros de Jerusalém. Ok, vamos situar a cena. O ano é 701 a.C., o rei Senaqueribe da Assíria é, sem exagero, o líder da superpotência mundial. O exército dele já varreu o reino de Judá, conquistando, segundo o próprio rei, 46 cidades fortificadas. E agora, essa força militar gigantesca está acampada do lado de fora da capital, Jerusalém. A situação é desesperadora. E o fascinante aqui que o comentarista John Martin nos mostra é que este capítulo não é só uma história de guerra isolada. Ele funciona como uma ponte de narrativa no livro de Isaías. É um interlúdio histórico fundamental para a gente entender a mensagem do profeta. O ponto principal é demonstrar a superioridade de Deus sobre o maior império da Terra e a sua fidelidade em cumprir promessas. E até o local do confronto tem um significado teológico, né? Exato. O encontro acontece perto do aqueduto do tanque superior. E esse é o mesmo lugar onde Isaías, anos antes, confrontou outro rei, Acás, sobre a falta de fé dele. Então a história está, de certa forma, se repetindo, testando agora um novo rei, Ezequias. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Os assírios não mandam só um general, eles mandam um mestre da propaganda, o Rabsaces. E o Martin esclarece que Rabsaces provavelmente não é um nome, mas um título, um cargo militar, tipo comandante de campo. Isso. E o discurso dele é uma verdadeira aula de como desmoralizar um inimigo. Ele já começa com a pergunta fundamental. Que confiança é essa em que você está confiando? Ele vai direto ao ponto. Exato. E Martin ajuda a gente a decompor a estratégia dele em 4 argumentos principais. Primeiro, ele ataca a aliança com o Egito. Ele chama o Egito de bordão de caniço esmagado. É uma imagem muito poderosa. Um caniço quebrado. Isso. Confiar no Egito não só seria inútil, como também perigoso. O caniço quebraria e perfuraria a mão de quem se apoiasse nele. O segundo argumento é uma reviravolta brilhante e, ao mesmo tempo, muito maliciosa. Ele questiona a confiança do povo no próprio Deus. O Rabsaces tinha ouvido falar das reformas religiosas do rei Ezequias, que destruiu os lugares altos, sabe? Aqueles altares a Deus fora de Jerusalém. Só que ele interpreta isso de forma completamente errada ou mal intencionada. Exato. O comandante assírio pensa que Ezequias enfraqueceu ou ofendeu seu Deus ao remover seus altares. Ele não entende que a reforma, na verdade, buscava purificar a adoração, centralizando tudo no templo, como a lei mandava. Nossa, ele usa a própria piedade do rei como uma arma contra ele. Exatamente. Depois vem a humilhação militar direta. Sim, aí ele zomba da fraqueza de Judá. Ele oferece 2.000 cavalos se eles conseguissem encontrar cavaleiros para montar. É um escárnio puro e simples, tipo, vocês são tão patéticos que nem se eu der os cavalos vocês têm soldados. É isso. E o golpe final, talvez o mais ousado, é quando Rabsaces afirma que o próprio Deus de Judá o enviou para destruir a terra. Essa parte é inacreditável. Foi o próprio Senhor quem me ordenou que o atacasse esta terra e a destruísse. E como Martin aponta, isso é uma distorção terrivelmente eficaz das profecias do próprio Isaías, que tinha dito que a Síria era um instrumento do juízo de Deus. Então ele usa a teologia do inimigo para gerar pânico e confusão. Perfeitamente. A essa altura, a elite de Jerusalém, os oficiais de Ezequias, ficam claramente nervosos com esse discurso. E eles fazem um pedido a Rabsaces. Sim, eles pedem, fale em aramaico, por favor, porque nós entendemos, não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. O aramaico era a língua diplomática internacional da época, né? E o hebraico era a língua do povo. Ele recusa. Ele quer exatamente o contrário. Ele diz que a mensagem dele é para o povo, para aqueles que vão sofrer as piores consequências do cerco. E ele usa uma linguagem brutal.
sobre terem que comer o próprio excremento e beber a própria urina para sobreviver. Nossa. Então ele ignora os oficiais e fala direto com o povo em hebraico e oferece um acordo que parece tentador. É a tática clássica. Ele promete que, se eles se renderem, poderão viver em paz por um tempo, cada um comendo da sua videira e da sua figueira. Mas era uma armadilha. Claro, era uma tática assíria padrão. Prometer paz em troca de deportação, mas o centro do argumento final dele é teológico e baseado em evidências. Ah, a lista dos deuses derrotados. Exato. Ele lista os deuses de outras nações que foram derrotadas. Amate, Arpade, Sefarvaim. Ele aponta para Samaria, os reinos irmãos do norte, cujo Deus não o salvou da Assíria. A pergunta final que ele deixa no ar é devastadora. Por que o Deus de Jerusalém seria diferente? Então, depois desse discurso épico e aterrorizante, o que acontece? Qual é a reação das pessoas na muralha? O silêncio. Silêncio. Total. O texto diz: porém, eles ficaram calados e não lhe responderam palavra. E o comentário de Martin aqui é muito importante. Esse silêncio não foi por medo ou por indecisão. Foi de propósito. Foi um ato de obediência disciplinada. Eles estavam seguindo uma ordem direta do rei Ezequias. É uma forma de resistência passiva, uma demonstração de que a confiança deles não estava na capacidade de argumentar, mas na sua liderança. Que momento. E os oficiais, eles não voltam simplesmente para o rei para dar um relatório, né? Não, de jeito nenhum. O texto diz que eles rasgaram as suas roupas. Um sinal de angústia extrema. Exato, de luto, da gravidade da crise. A arma psicológica dos assírios tinha, sem dúvida, atingido seu alvo nos corredores do poder. Então, vamos juntar tudo isso. Vimos um cerco militar se transformar em uma guerra de narrativas. De um lado, a confiança da Síria no seu poderio militar, na sua história de vitórias. E do outro, a esperança frágil de Judá num Deus cuja capacidade de salvar estava sendo publicamente desafiada. O ponto principal de Martin é que este capítulo prepara o palco para a ação de Deus. A situação é apresentada como humanamente impossível de resolver, certo? Exatamente. É para destacar o poder do livramento divino que virá a seguir. O silêncio do povo e o desespero dos líderes são a calmaria antes da resposta de Deus. E essa resposta não virá com palavras, mas com poder. O argumento assírio inteiro foi baseado no desempenho passado. Nós vencemos todos os outros, então venceremos vocês. É uma lógica baseada em evidências. Exato. E a fé, por outro lado, muitas vezes exige confiança numa promessa futura, mesmo contra todas as evidências do presente. Este relato nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando todos os argumentos lógicos e racionais apontam para o desespero, em que se baseia a esperança? Que Deus abençoe todos os ouvintes.